Fala galera! A dica de hoje é sobre lipídios, esses compostos orgânicos extremamente importantes para células animais e vegetais e que têm relação com o armazenamento de energia, o isolamento térmico e a impermeabilização. Pode rodar aí a vinheta. Galera, antes da gente começar a dica de hoje, eu queria, como de praxe, pedir que você se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar, você ser notificado. Deixa o teu like, isso é importante, e se quiser pode deixar comentários e críticas, elas são sempre bem-vindas. Também se quiser deixar alguma pergunta, eu estou respondendo a todas elas. Mas hoje a dica é sobre lipídios. Lipídios são moléculas orgânicas formadas pela união de ácidos graxos e álcoois. São, portanto, ésteres. Em que pese os lipídios terem uma classificação muito variada, eu selecionei para você aqui uma classificação que, a meu ver, é mais adequada para o Enem. Vem comigo. Os lipídios são classificados em lipídios simples, complexos e derivados. Os lipídios simples são aqueles que possuem unicamente átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na sua constituição molecular e são formados pelos glicerídeos e pelos cerídeos. Já os lipídios complexos são aqueles que apresentam, além de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, átomo de nitrogênio, nesse caso são os esfingolipídios, ou átomos de fósforo, nesse caso são os fosfolipídios. Há ainda os lipídios derivados, que são aqueles que resultam de transformações metabólicas, principalmente no ácido graxo, sendo representado, portanto, pelos esteroides. Pois é, essa classificação eu gosto demais, porque, na minha maneira de ver, ela se adequa melhor às questões do Enem relacionadas ao assunto lipídio. Vamos detalhar um pouquinho mais, falando agora dos lipídios simples, que são aqueles lipídios formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Vem comigo. Os lipídios simples são exemplificados pelos glicerídeos inicialmente, sendo formados de óleos e gorduras. Representam a principal forma de armazenamento da energia das células vegetais e animais pela facilidade de disponibilização dessa energia. Eles nada mais são do que ácidos graxos e o álcool é o glicerol, que é na verdade um triálcool, unido por ligação éster. Exatamente pelo álcool ser o glicerol e o glicerol ser um triálcool, esse glicerol vai se unir a 3 ácidos graxos e esses lipídios são genericamente chamados de triglicerídeos. Vamos continuar. Lembra que os óleos à temperatura ambiente são líquidas ou líquidos e as gorduras à temperatura ambiente são sólidas. Então, esses são os lipídios simples, formados ou constituídos principalmente de óleos e gorduras, que são os glicerídeos. Vamos ver agora os cerídeos, que também são exemplos de lipídios simples. Vem comigo. Os cerídeos são genericamente as ceras, cera de abelha, cera de ouvido, cera de carnaúba. São a principal forma de proteção, lubrificação e impermeabilização dos seres vivos. São ácidos graxos unidos a um monoálcool de cadeia longa, unidos por ligação éster. Podem ainda funcionar como um elemento importante de regulação térmica. E isso principalmente em animais que vivem em águas frias. Eles apresentam uma camada de cera recobrindo o seu corpo, o que ajuda também na regulação térmica desses animais. Vamos avançar no detalhamento dos lipídios. Vem comigo. Galera, já lipídio complexo é todo lipídio que, além de átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, apresenta átomos de fósforo ou átomos de nitrogênio. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês o fosfolipídio, que é um lipídio que apresenta fósforo na sua composição. Esses lipídios são muito importantes na formação da membrana plasmática e eles nada mais são formados do que pela união de um glicerídeo com um fosfato. Eles apresentam uma característica muito importante, que é o fato de serem anfipáticos, possuindo uma parte polar, a formada pelo fosfato, e uma parte apolar, formada pelo glicerídeo.
Galera, exatamente pelo fato do fosfolipídio ser anfipático e apresentar uma parte polar e uma parte apolar, é que ele consegue se ligar à molécula de água e consegue se ligar a outras moléculas apolares. Isso vai tornar esse tipo de lipídio extremamente importante na composição da membrana plasmática das células. Vamos continuar. Já os esfingolipídios são aqueles que apresentam átomo de nitrogênio ligado a um glicerídeo. Esses esfingolipídios aparecem, por exemplo, na bainha de mielina e atuam como isolantes elétricos no sistema nervoso. São abundantes na substância branca do tecido nervoso e na bainha de mielina. Essa substância branca do tecido nervoso nada mais é ou nada mais são do que axônios mielinizados. Por isso que eles apresentam esse aspecto esbranquiçado visto ao microscópio, rico em gordura, rico em esfingolipídio. Continuando. Os lipídios derivados são os esteroides, como a testosterona, a progesterona e os adrenocorticoides. Eles são resultantes da transformação metabólica sofrida pelos ácidos graxos, não sofrem saponificação e são derivados de ácidos graxos metabolizados pelo próprio organismo, mais álcool de cadeia policíclica, como por exemplo o colesterol. Esses esteroides são muito importantes porque atuam como reguladores hormonais e como reguladores de processos inflamatórios. Avançando aqui na descrição dos lipídios, eu queria lembrar a vocês que os lipídios apresentam diversas funções no organismo. E dentre as diversas funções, você não pode esquecer a função de reserva energética, que é a principal vocação dos lipídios, a função de isolamento térmico e a função de lubrificação. Lembrando ainda que eles têm uma função hormonal, já que esses esteroides nada mais são do que lipídios derivados, ok? Mas eu queria encerrar esse vídeo, antes da gente comentar a questão do Enem, te dando duas dicas importantes sobre os lipídios. E a primeira é essa aqui, vem comigo. A rancificação, ela nada mais é do que o mau cheiro que gorduras e óleos podem exalar ao ficar expostos muito tempo ao ambiente. A rancificação ela resulta de dois processos simultâneos que acontecem com óleos e gorduras quando expostos ao ambiente. O primeiro é a hidrólise da ligação éster, que produz ácidos graxos livres que exalam mau cheiro, e o segundo é a oxidação de duplas ligações, que produz aldeídos e ácido de cadeia curta que também exalam mau cheiro. Então, para a sua manteiga não ficar rançosa ou rancenta, como nós chamamos no Nordeste, mantenha a sua manteiga refrigerada e não exposta ao ar quente do ambiente, principalmente no BR-Obró de Teresina. A segunda dica é essa aqui. Algumas lipoproteínas, chamadas erroneamente pela população de colesterol, são muito importantes na fisiologia do nosso organismo, né? É o VLDL, o LDL e o HDL. Lembre que eles não são colesteróis, eles são lipoproteínas que podem apresentar na sua composição o colesterol, certo? O VLDL é a lipoproteína de densidade muito baixa, o LDL é a lipoproteína de densidade baixa e o HDL é a lipoproteína de alta densidade. Tá? A lipoproteína de densidade muito baixa e a lipoproteína de densidade baixa são chamados pela população de colesterol ruim. Na verdade, eles transportam colesterol do fígado aos tecidos corporais para que o colesterol entre em algumas reações nos tecidos corporais e tem o poder de se acumular em placas de gordura dentro dos vasos. Essas placas de gordura são chamadas de placas de ateroma e podem diminuir o diâmetro dos vasos, levando a problemas circulatórios graves. Bom, já o HDL é a lipoproteína de alta densidade, ela não se acumula no interior dos vasos na forma de ateroma, isso é importante, e é a forma de transporte de colesterol para o fígado produzir os sais biliares. Galera, agora com toda essa revisão teórica de lipídios, a gente pode comentar a questão do Enem. Me acompanha aqui. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura.
Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Note que na figura nós temos um lipossomo retendo água no seu interior e note que nós temos fosfolipídios. Mas note também que todas as cabeças hidrofílicas e polares dos fosfolipídios estão voltados para o lado externo ou lado interno do lipossomo, sendo que as caudas apolares estão sempre voltadas para o seu interior. Essa é uma característica importante dos fosfolipídios, o fato deles serem anfipáticos. As cabeças polares se ligam à água e estão sempre voltadas ou para o meio externo ou para o meio interno que contém água, e as caudas apolares sempre voltadas para o interior da membrana. Vamos agora dar uma lida aqui no problema. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa, anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases, insaturada, ou seja, possuem duplas ligações, ou anfifílica ou anfipática, que é a mesma coisa, ou seja, possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Galera, a melhor resposta está na letra E, ou seja, os fosfolipídios, pela sua anfipatia, né, eles apresentam uma cabeça hidrofílica polar e uma cauda hidrofóbica apolar. Isso faz com que eles tenham essa característica de se reunir em lipossomos e organizar membranas celulares. Resposta, portanto, na letra E. Valeu a dica, espero que tenham gostado. No próximo sábado, às 18 horas, a dica vai ser sobre proteínas. Não perde, um abraço e até a próxima.